Hoje nós vamos entrevistar a Daniela Pedrosa, que é psicóloga especializada em neurociência, em comportamento e também especialista em terapia cognitiva comportamental. Possui 7 anos, não é isso, Daniela? De experiência em psicologia clínica, atendendo em consultório e online. Sim. Também aqui conosco a Rafaela Alves, psicóloga e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, e há 6 anos que atua como supervisora de gestão de pessoas da Faminas aqui de Muriaé e também da Faminas Belo Horizonte. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Café com Prova. Obrigada, sim. Estou muito feliz por estar participando e eu espero agregar aí com as nossas informações para todos vocês. É sempre muito bom poder receber vocês aqui no nosso podcast, porque a gente tem trazido essa ferramenta tão jovial, tão moderna, né, de comunicação que tem sido hoje o podcast, trazendo informação para os nossos alunos acadêmicos aqui da Faminas, mas também para a comunidade de um modo geral. E isso tem sido muito importante e valioso, principalmente quando a gente fala, né, sobre o tema de hoje, saúde mental, quanto é importante não somente para alunos que estudam, né, sobre gestão, que estudam sobre administração, que estudam sobre organizações de um modo geral, mas também as pessoas da sociedade que estão inseridas dentro desse contexto, seja na sua jornada de trabalho, no seu dia a dia, né, na empresa que atua. Então, saber sobre um tema tão importante e pertinente como saúde mental é super valioso para esse debate do dia de hoje, certo? Sim. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber de vocês, a princípio, para a gente poder comentar, o que é saúde mental e por que ela tem sido tão trabalhada ultimamente nas campanhas, né? A gente vê a campanha pela vida, nas mídias, na internet. Por que tem sido tão trabalhada atualmente a saúde mental e o que é, afinal, saúde mental? De falar sobre saúde mental, assim, de uma forma fácil de entendimento para as pessoas, que é o bem-estar, né? É essa questão de você se sentir bem, de você estar bem de dentro para fora, né? É um bem-estar onde é um bem-estar mental e um bem-estar social, né? Você se sente bem com você mesmo e você se sente bem com o outro, né? Você consegue estabelecer relações saudáveis, né? Acho que saúde mental é basicamente isso, é um estado de bem-estar. É um estado de bem-estar. E aí a gente tem que entender que quando a pessoa está numa saúde mental, a gente tem que falar de alguns pilares, né, Rafa? Não é somente estar bem, é você ter uma atividade física, ter uma rotina, estar num momento de produtividade. Então, a saúde mental, ela engloba vários fatores, por isso que ela é tão almejada, porque sempre está um lado ali mais disfuncional que o outro. E norteia toda a nossa vida, né? Por isso que é importante, porque, gente, se a nossa mente não está bem, todo o resto tende a desencadear, né? É um círculo vicioso aí. Então, assim, é importante que a gente se preocupe, de fato, com a saúde mental. E eu gosto muito de fazer um link com a saúde mental, não sei se vocês já pararam para pensar, mas é real. E vocês vão lembrar de mim a partir de hoje, quando eu falar isso. O quanto é importante, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensar em autoconhecimento. Sim. Pessoal, pessoas que têm uma saúde mental equilibrada, que têm uma saúde mental em dia, né, que consegue regular suas emoções, administrar suas emoções e ter os seus comportamentos ali estáveis, são pessoas que automaticamente elas têm autoconhecimento, elas sabem de si, né, elas analisam os seus comportamentos, elas sabem o que elas sentem e automaticamente elas conseguem identificar gatilhos. Né? E aí, olha como é que isso é legal. Quando eu tenho autoconhecimento e eu identifico gatilhos, eu consigo me preservar. Eu sei atitudes que me deixam mal, eu sei que tipo de contexto me deixa para baixo, o que eu faço? Eu crio estratégias, eu evito. Isso é amor próprio. E isso te ajuda na saúde mental. Quando a gente não tem autoconhecimento, que a gente não olha para nós mesmos, a gente fica o quê? À mercê do outro. Muito o outro vulnerável. Chega, faz o que quer, fala o que quer comigo, eu não consigo entender, né? Então, assim, o autoconhecimento é tudo. Invista em autoconhecimento. E é por isso que a gente fala muito sobre terapia, porque a terapia é um caminho mais curto para se chegar até lá, né? Exatamente. Eu posso dizer que a saúde mental, ela envolve também a saúde física, a saúde emocional, a saúde psicológica? Claro. Isso tudo envolve, faz parte da saúde mental? Sim, a gente não consegue dividir o indivíduo, né? Saúde mental, saúde física. É um indivíduo só. Então, esse organismo, quando ele está bem, ele vai produzir sintomas favoráveis, tanto físico, tanto mental, emocional. Então, sim, os dois estão ali todos acoplados, só que a gente divide mesmo para uma forma aí de trabalhar, de estudar, mas a gente está falando de um indivíduo, a gente está falando de pessoas, de sociedade. Então, é a saúde no modo geral.
A mente, ela afeta todas as áreas da vida, né? Vou dar um exemplo, assim, básico, agora, para a gente entender o impacto no físico. Eu tô com exaustão, por exemplo, que a gente vai chegar, né, falando um pouco de burnout. Eu tô com uma exaustão mental. Aí eu tô sem energia, isso vai me dando um cansaço excessivo, e aí eu tenho insônia. Se eu tenho insônia, eu não durmo direito, aí eu acordo cansado. Se eu acordo cansado, eu perco a concentração. Se eu perco a concentração, eu começo a errar no trabalho. Tá vendo como que as coisas vão desencadeando? Vai desencadeando. Vai desencadeando. Aí eu erro no trabalho, o meu gestor chama minha atenção, me gera ansiedade. Peraí, será que eu estou bem no trabalho? Será que eu vou ser desligado? A coisa vai tomando uma proporção quando você vê, você está num quadro. Né? A pessoa fica também improdutiva e se cobra mais e acaba sendo tanto uma bola de neve que a pessoa mesmo depois quer saber como que eu saio dessa situação, né? É isso aí. E como você disse, atualmente conhecemos a síndrome de burnout, ou como diz o esgotamento profissional. Conta pra gente como que funciona essa síndrome, quais são as características, você pode explicar pra gente como que funciona? Sim. A síndrome, ela tem que estar sempre associada ao espaço laboral. Então, como você mesmo disse, é um esgotamento na área profissional. Se você tem uma depressão, um transtorno de ansiedade em outras áreas da sua vida, já não vai ser enquadrado como síndrome de burnout. Então, tem que ter um estresse muito mais crônico, muito mais prolongado. A pessoa ela vai ter sintomas fisiológicos, sintomas cognitivos, dificuldade aí da sociabilidade aí no ambiente de trabalho. Então, ela precisa ter vários prejuízos e a longo prazo. Não é só um estresse, né? Estresse a gente tem um tempo todo. Né? Você falou assim, eu estava no trânsito, aconteceu uma situação estressora. Né? Você ali teve que estar o seu estado de alerta para resolver aquela situação. Estressante, o cortisol ele aumenta. Depois ele volta para o estado basal, natural. Já a síndrome de burnout, não. Ela tem uma longevidade e um prejuízo muito mais duradouro para a pessoa. Então, isso aí, a Rafa pode complementar também no dia a dia. Perfeito, Dani, exatamente isso. Eu acho que a gente tem que pensar o burnout para diferenciar ele de um estresse comum. É isso que a Dani falou. Primeiro, ele é necessariamente dentro do trabalho. Ele não vai ser lá um problema do seu casamento, um problema na sua família. Ele é dentro do trabalho, com questões de trabalho. E ele é mais profundo, porque ele é crônico. É um estresse crônico. Quando a gente fala de crônico, a gente está falando o quê? De permanência. Né? Não é um estresse que passa, como esse exemplo que a Dani deu, é um estresse contínuo. Né? E é interessante, por isso que eu vou voltar agora até no autoconhecimento que a gente tinha falado. Eu vou contar um caso para vocês. Olha a importância da gente ter autoconhecimento. Eu vivi um caso aqui, numa determinada situação, né, numa empresa, que a colaboradora ela tinha anos de casa, uma boa colaboradora, com bom desempenho, boa produtividade, sempre entregou muito bem, nunca teve problemas de relacionamento nem nada, anos de casa, e ela começou a ter insatisfações com o trabalho e começou a relatar para o gestor que ela queria sair da empresa, eu não quero mais a empresa, eu não estou aguentando, não quero trabalhar aqui. E a gente começou a acompanhar ela, porque ela sempre foi boa, um histórico muito positivo, muito tempo de casa, a gente começou a acompanhar ela. E aí, eu conversando com ela, obviamente a gente não faz terapia no ambiente organizacional, mas a gente estava tentando ajudá-la, né, a entender o cenário dela, né? E aí, a gente conversando com ela, eu tentava trazer para ela um entendimento para que ela conseguisse enxergar quais eram os gatilhos, né, que estava trazendo aquele estresse todo que ela estava apresentando. Estava causando aquilo nela, essa insatisfação, até mesmo para saber se aquilo era momentâneo ou não, né? E se aquilo era trabalho ou não, porque aparentemente estava tudo bem. E aí a gente não conseguia entender nenhum gatilho voltado para trabalho. Tudo que ela trazia era algo pessoal e eu tentava trazer isso para ela, mas isso não funcionou. De fato, ela quis sair da empresa, ela saiu e tudo mais. E, pessoal, em menos de 20 dias... essa colaboradora ligou e perguntou se a vaga dela ainda estava disponível, porque ela queria voltar. E que ela estava muito triste, porque ela gostava de trabalhar na empresa, ela não queria ter perdido o emprego, ela queria voltar, e que ela entendeu que os problemas dela eram pessoais e eram outros, e que ela queria voltar. E isso até recentemente, isso já deve ter uns 2 a 3 anos, até recentemente, sempre que a gente divulga uma oportunidade de trabalho, essa colaboradora, ela relata, ela manda mensagem, ela manifesta o interesse de voltar, por quê? Naquele momento, ela não conseguiu ter autoconhecimento e clareza do que eram os gatilhos e quais eram as situações. Então, assim, o que podia ser, ou talvez um estresse, né, uma questão pessoal e tudo mais, né, um quadro de estresse comum e não um burnout, ela levou para esse lado de trabalho e olha só as consequências.
falando sobre gatilhos, quais são os fatores, então, que contribuem, influenciam para o burnout? Às vezes, né, o colaborador, ele está desmotivado, ou ele tem uma meta muito alta para poder bater, ou ele está vivenciando, como a Rafa comentou, um problema pessoal que traz para o trabalho, e às vezes também um problema do trabalho que leva para casa, ou às vezes é um problema de relacionamento com algum outro colega ou a chefia. Mas, precisamente sobre o burnout, quais são os gatilhos, os fatores que vão desencadear essa síndrome, se poderia se dizer, no colaborador, no funcionário? Então, a primeiro momento, a gente tem alguns sintomas bem recorrentes da síndrome. Então, a gente fala de uma competitividade muito alta, o estresse, tem que ter o estresse, tem que ter um esgotamento. Mas, para a gente ter o esgotamento, o que acontece? Uma sobrecarga. Então, a gente tem que ver se tem uma sobrecarga no trabalho, a desvalidação. Nós somos seres que gostamos e necessitamos de reconhecimento. Então, se o ambiente não traz esse reconhecimento, essa recompensa para o colaborador, como que ele vai se sentir motivado? E aí a gente não está falando de uma lembrancinha, a gente não está falando de um tapinha nas costas, parabéns. A gente está falando de verdade, de um reconhecimento das potencialidades que a pessoa tem, aumentar realmente a sensação de pertencimento. E quando isso não acontece, esses sintomas, eles começam a desencadear as sensações de desvalidação, desmotivação. Então, primeira coisa é o excesso. A palavra-chave é essa. Então, aí você pode ver o excesso de trabalho, o excesso de cobrança, metas muito rígidas, ambientes, infelizmente, pouco flexível, pouca comunicação. Então, o ponto aí de fala, talvez para todos entenderem o que é burnout, está muito associado ao esgotamento, o excesso. E completando isso que a Dani falou, também tem essa questão do clima organizacional, né? Um clima hostil, né? Falta de respeito, né? Às vezes essa competitividade assim exacerbada, né? Ambientes que eles despertam, né, o seu pior. Então, assim, isso também é algo para a gente analisar. Sabe uma outra coisa também que é interessante, assim, a gente ter muito cuidado? Eu falo muito sobre a pessoa certa no lugar certo, né? Às vezes a pessoa ocupa um cargo que não é o cargo compatível com as competências dela, ela tem outras competências. E toda vez que a gente está em um ambiente que a gente não está confortável, quando eu digo confortável, pessoal, não é romantizando a questão do trabalho, não, porque o trabalho ele não vai ser confortável sempre, né? Vai ter meta, vai ter cobrança, vai ter prazo, isso é normal sempre, o melhor trabalho do mundo vai ter isso. Mas eu falo sobre você estar num ambiente que a psicologia até chama de um estado de flow, onde você está num lugar que você está encaixado perfeitamente, onde as suas competências são bem aproveitadas e você só vai, né? E você vê frutos do seu trabalho. Quando você está numa posição que não é a sua posição, aquela posição te pede coisas que você não tem para dar. E isso é um agente estressor, isso é um estímulo estressor constante. Então, imagina você estar numa posição, 44 horas semanais, que você não está apto para ela e sendo pressionado o tempo todo. Isso é um agente estressor. Então, às vezes, a gente fica também querendo pensar 1 milhão de coisas e a gente não vê o básico ali na frente, né? Peraí, será que eu estou no lugar certo? Será que esse é o ambiente para mim? Né? Por isso que é importante fazer essas avaliações desde o momento de recrutamento, né, dessas pessoas. Então, qual que é o cenário, qual que é o ambiente, se ela tem essas potencialidades, se ela tem esses valores condizentes com o cargo. Então, está desde o início e aí, claro, depois vai continuar fazendo essa promoção aí de cuidado, dessas capacitações. E aí, com certeza, como a Rafa estava falando, o ambiente ele vai ficar mais encaixado. Né? E quando não é possível, quem sabe buscar outros ambientes também para favorecer. Bem, dando continuidade, você estava falando sobre o estresse comum e o burnout. Existe diferença entre o estresse comum e o burnout? Assim, como são as características de pessoas que apresentam ambos tipos e que a gente tem como diferenciar? Eu acredito que tem. Vocês podem dar um exemplo, a gente contar como que funciona isso? Olha, o estresse comum, né, a gente até que falou um pouco aqui, ele não é crônico, então ele é situacional, ele é numa situação específica. Então, por exemplo, eu estou almoçando e vou voltar para o trabalho e eu tenho uma reunião agora com o conselho, lá onde eu tenho que apresentar uns dados, isso vai pedir muito de mim, eu estou recebendo um estímulo estressor, isso é um estresse. Agora, se não acontece nenhum evento específico e eu estou
com o estresse, isso é crônico, isso é permanente, isso é burnout. E lembrando que o burnout, pessoal, ele é mais profundo. No estresse, a gente ainda tem uma energia. No burnout não existe energia, a perca total da energia. E aí eu vou até dar um exemplo, assim, uma característica muito pontual aí da diferença do estresse comum para o burnout. No estresse, a gente vai encontrar algumas características de hiperatividade. Então, pensa em pessoas assim que vocês podem conhecer que passam assim direto e estão estressadas. São pessoas muito envolvidas, são pessoas que estão em todos os projetos, elas estão em todas as reuniões, elas sabem de tudo, elas se movimentam, elas têm essas ansiedades de resolver, de fazer, de acontecer, elas são muito ativas, porque ainda existe energia. Isso é estresse. A pessoa com burnout, ela entra num estado sem energia, que é o contrário do hiperativismo, que é hipoativismo, que é quando a pessoa ela já entra numa fase de apatia, né? Ela vê o mundo acontecendo assim e ela só acompanha. Ela não tem energia, ela não consegue mais abraçar uma responsabilidade. Se tem alguma coisa acontecendo ali, o gestor pergunta quem pode abraçar esse projeto, ela não vai levantar a mão, porque ela não tem energia para o trabalho. Então, assim, né, entra nessa questão assim, muito mais profunda. O estresse comum, a gente está sempre atrelado a uma situação. Então, aconteceu algo, o seu corpo vai responder com cortisol, ele vai aumentar seu estado de alerta e, naturalmente, depois ele vai diminuir. Então, isso para você saber diferenciá-lo, depois ele volta para o seu estado basal, ele volta na normalidade e já o burnout, não. Ele tem uma configuração diária e, principalmente, com os prejuízos da queda de humor, de energia. Então, vai provocar insônia, irritabilidade. Então, são coisas bem diferentes. Os dois têm estresse, mas um, então, mais prolongado e o outro, bem mais pontual. Sabe um sinal também interessante? É que na hiperatividade, ou seja, no estresse, ainda existe a busca pelo contato. Então, assim, às vezes a pessoa estressada, você vai até ouvir dela assim, estou precisando conversar, estou tão estressada. Ela se envolve até no momento de estresse, né? Ela precisa conversar, vai lá em casa tomar um café comigo, essa semana foi tão estressante. Isso é estresse. A pessoa no estado de burnout, ela não vai te chamar para um café porque ela não tem energia. Não dá para tomar café, não dá para conversar, não dá para fazer nada. Então, ela vai fugir de você. Por exemplo, eventos na empresa. Essa pessoa não vai, porque ela não tem energia nem para chegar lá e nem para conduzir relações sociais. Ou se ela for obrigada a estar ali, ela vai estar sempre no canto, sempre em silêncio, sempre não poupando uma energia, né, que não tem. Então, assim, para a gente poder entender um pouco melhor sobre o burnout, os impactos dessa síndrome no colaborador pode ser uma apatia, uma falta de energia, um isolamento. Mas como que a gente chega, Daniela e Rafaela, a esse diagnóstico? Porque, olha só, acompanha comigo. É fato que existem períodos que a gente está motivado, está com mais entusiasmo, engajado nas coisas da empresa. E existem momentos que a gente está mesmo para baixo, ou até mesmo por uma questão pessoal, ou alguma coisa, né, sentimental que a gente está vivendo, que a gente busca ficar mais calado, mais tímido, mais discreto. Como que a gente chega no diagnóstico? É feito por um psicólogo? O cliente, né, o paciente, o funcionário, ele auto se avalia como burnout? O médico? Ou a equipe? Como que chega a esse diagnóstico? Como que eu chego nesse ponto? E para poder, assim, para quem está nos assistindo, poder entender, né, se hoje está vivenciando essa síndrome ou não. Ou se podem ser outras coisas, né, ligadas até mesmo à parte mental, da saúde mental, ou não, ou somente uma fase mesmo. Como que a gente chega a esse diagnóstico? Ou caminhos, né, que as pessoas podem esclarecer se realmente está com essa síndrome ou não? Primeiro momento, você, se tiver sua autoavaliação em dia, você vai conseguir ter esses sintomas muito mais claros e menos tempo. Agora, quem, infelizmente, não está entendendo, não entende o contexto, só vai na situação, infelizmente vai começar a ter prejuízos. E esses prejuízos, além da insônia, o cansaço, essa fadiga, sempre vai estar associado ao trabalho. Então, chega o final de semana, ela não quer só descansar, ela quer fugir do mundo. Ela quer ficar
quietinha na bolha dela. Quando vai chegando próximo aos horários de voltar para trabalhar, ela já começa a apresentar uma relia, uma sensação de desconforto, aí começam as faltas, né? Falar de assunto de trabalho traz essa fuga, essa esquiva. Então, para a gente entender o que é o burnout, a gente tem que estar sempre associando ao trabalho. Se a pessoa está com um problema no relacionamento com os familiares, e ela vem falando assim, eu estou deprimida, estou ansiosa, né? Não sei o que está acontecendo comigo, e ela está sempre trazendo de outros fatores, ela pode sim estar envolvendo, né, com outros transtornos, outras questões emocionais, mas para a gente sintetizar, para entender o que é o burnout, a gente tem que estar associado a esse desconforto do trabalho. E não é só de um dia, não. A gente está falando de algo de período. E hoje, né, a gente tem esse período aí de 2 semanas a 6 meses, que é o período que a gente faz o diagnóstico. E completando, quem seriam os profissionais? Psicólogo, para fazer uma avaliação, ou também profissionais como psiquiatra. Claro que se a empresa tiver, né, um psicólogo organizacional, um líder que consegue entender e ver essas necessidades, ele pode fazer esses encaminhamentos. E tem como prevenir? Prevenir o burnout, por exemplo, como um colaborador numa empresa, numa organização, eu posso perceber que o caminho que aquele amigo de trabalho não está seguindo não é um caminho muito bom. Como que eu posso ajudar dentro da empresa, sabe? Até comigo mesmo, pelo autoconhecimento, ou um colega que eu vejo que está num caminho que pode ser burnout. Como que eu posso ajudar essa prevenção? O que vocês dariam como sugestão? Olha, o relacionamento, ele vale ouro, né? Em todos os sentidos, nesse principalmente. Ter uma pessoa para conversar, né? Para falar sobre, para se abrir, já é, assim, um grande passo, né? Então, assim, eu acho que até algumas estratégias que as empresas têm utilizado hoje, pensando em saúde mental, é trabalhar as relações, fortalecer as relações, né? Tanto das pessoas, colaboradores, quanto líderes com liderados. Né, tem que falar sobre, até porque o ambiente de trabalho por si só, ele já é um ambiente que fomenta, né, o estresse, o cansaço e tudo mais. Então, assim, você poder falar sobre é muito bom. E levar para pessoas que podem criar ações de fato para ajudar essas pessoas. Então, assim, é falar com o RH, é falar com o líder da empresa, né, falar com o líder imediato, é levar para pessoas que podem ter esse poder de agir. Porque, por exemplo, principalmente depois da pandemia, as empresas têm se aberto muito para isso, né? Então, assim, uma flexibilidade de horário, sabe? Ambientes também que trazem esse relacionamento, já tem ambientes que tem a meditação, ambientes, né, que tem claridade. A gente tem um ciclo circadiano que é natural do nosso corpo, que ele precisa de ver a luz. Então, se a gente trabalha num ambiente fechado o dia todo, infelizmente, vai prejudicar a noite de sono, a melatonina, o nível de hormônio. Então, quando essas empresas estão entendendo o que é bem-estar, o que é produtividade, não é só fazer, mas sim que ela está acoplada com vários pilares, ela começa a ter esses cuidados com o ambiente organizacional, o ambiente físico, essas relações que a Rafa estava falando, com os líderes, dar mais ênfase, dar mais escuta, mais fala para esses colaboradores também, mostrar quais são as demandas que eles têm. Então, sim, a gente tem capacidade, ainda estamos de passinho de formiguinha, mas acredito que depois da pandemia, até o home office, né, foi alertando que o ambiente ele provoca, sim, mudanças. Para alguns foram ótimos, para outros terríveis. Então, a gente quer dizer que o ambiente influencia, sim. Que eu valorizo muito, assim, para fazer dentro da empresa, né? Eu acho que as empresas podem estar atentas a isso. Aqui na Faminas a gente faz muito. Sempre que a gente tem a oportunidade é trazer informação. Gente, é fato, informação, conhecimento liberta, isso é real. Então, assim, às vezes você tem colaboradores, você tem meia dúzia de colaboradores que está chegando num diagnóstico de burnout, mas ele nem sabe, porque ele nem sabe os sintomas, né? Ele nem tem autoconhecimento necessário para isso. E aí você produz um momento de informação, um profissional fala sobre isso, aí a pessoa começa a se reconhecer. Ela fala, opa, peraí, eu preciso ter atenção. Opa, peraí, eu sinto isso.
Não, peraí, eu preciso dar atenção para o meu corpo está dando sinais. Então, a informação ela é muito importante. E tem coisas, pessoal, sendo muito realistas, né, que a gente tem que ser, eu tenho uma visão de trabalho muito prática. Tem coisas dentro da empresa que a gente não vai resolver dentro da empresa. Não é da empresa, é seu. Né? Você tem que ir lá para fora, você tem que fazer uma terapia, você tem que procurar um médico. Então, assim, o que a empresa pode fazer é fomentar, sabe? Fomentar uma crítica, fomentar você olhar para si mesmo, fomentar o autoconhecimento e a partir disso a pessoa, opa, peraí, eu preciso me cuidar. Sim. Sabe? Eu acho que isso é legal, assim, essa coisa da informação, sabe? Lá atrás, lá em 2018, eu tinha uma ideia de, por exemplo, assim, Dia das Mães, vamos levar as nossas mães para um local e vamos fazer um café. Não, hoje eu quero levar informação para as minhas mães. Sim. Eu quero que elas estejam críticas, quero que elas olhem para si como profissional e mãe, quais os desafios sem informação, elas ficam gigantes com isso, sabe? Então, eu acho que informação, gente, não é difícil. E é grandiosa, sabe? Eu acho que se as empresas focarem nisso, vão ter bons retornos, né? Com certeza. Bem, isso já dá ênfase na minha próxima pergunta que eu ia fazer para vocês. Como que as empresas elas estão reconhecendo esse tipo de esgotamento profissional, esses sintomas que aparecem nos colaboradores e como que elas estão aplicando na organização? Por exemplo, existe uma parte do tempo que, por exemplo, o RH senta com o colaborador para discutir as situações que ele está vivendo. Vocês conseguem contar para a gente como que funciona, se tem esse tipo de programas? Nossa, super tem. Eu vou até comentar um projeto. Eu estou falando muito, né, Dani? Você me conta. É porque você trabalha com isso, é ótimo. Isso, né? Esse é um podcast justamente para isso. Por favor, traz essas informações. Senão a gente mandava um áudio de WhatsApp, né? É verdade. Toma um café enquanto isso, Dani. Toma um café enquanto isso. Mas eu tenho muito orgulho de compartilhar um projeto, assim, que tem tudo a ver com isso, que chama Tempo de Qualidade. Eu não sei se o professor Elias, quando ele estava na coordenação acadêmica, ele teve essa oportunidade. Esse projeto nasceu na pandemia aqui na Faminas. É um projeto, como o próprio nome já diz, tempo de qualidade. É um momento que a gente tirou todos os nossos funcionários do local de trabalho para fazer nada. Aonde vocês querem ir? Aí a gente deixou até a mercê, tipo assim, do gestor com a equipe montar a sua programação. Porque tem gente que quer sentar na grama, tem gente que quer fazer um luau, tem gente que quer ir para algum lugar. Aí, por exemplo, uma determinada equipe, vamos lá para a grama, sentamos na grama, fizemos um piquenique, falamos sobre o que eles quiseram. E como era época de pandemia, a gente teve mãe que trouxe os desafios da maternidade, teve gente que jogou aberto, eu vou perder meu emprego. Então, assim, o pessoal trouxe o sentimento deles, trouxe as preocupações. Isso é dar para o outro espaço para fala. Pessoal, a gente não precisa nem dar resposta para essa galera. Só da gente propiciar para eles um momento, para eles falarem o que eles estão sentindo, eles se sentem acolhidos, sabe? Então, assim, o foco desse projeto foi bem assim, voltado para a saúde mental mesmo, saber qual que é a realidade das nossas pessoas, o que elas estão sentindo, o que é desafiador para elas, o que elas têm feito para chegar ao trabalho naquele contexto. E esse projeto, ele vive até hoje, né? Com outra pegada, porque não necessariamente essa questão da pandemia, mas a gente continua voltando à questão das relações, fortalecendo o relacionamento. Sim. E aí você falou do reconhecimento. Eu só tenho reconhecimento quando eu sou validado. E a primeira forma de validar é a escuta. Então, se você leva a pessoa para poder falar das demandas dela, ela está sentindo que ela está sendo recompensada, que ela está sendo ouvida. E depois, claro, vão ser feitas tarefas baseadas nessas necessidades desses colaboradores. Então, seria isso, essas propostas que já vem sendo feita. E eu espero que isso continue, porque produtividade está ligado à saúde emocional, saúde de bem-estar, e as coisas elas andam juntos. Felizmente, a ciência vem colocando muito isso, as empresas vêm enxergando isso, nós estamos no passo certo aí desse cuidado num todo. E olha que interessante, a Dani estava falando sobre bem-estar, né, tá ligada à produtividade e tudo mais, isso é real. E aí, o que o mundo do trabalho tem feito muito? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no LinkedIn essa palavra está em alta, felicidade. Mais do que nunca, pessoal, está na cara e tá aí, ó, em evidência que trabalho é lugar de ser feliz. Aí volta a falar, não vamos abonar que vai ter cobrança, vai ter desafio. Mas trabalho é lugar de ser feliz. E aí as empresas estão trabalhando muito esse tema de felicidade. E olha que interessante, para a gente conseguir sentir um pouco dessa saúde mental, desse bem-estar, na verdade, nem saúde mental, mas medir esse bem-estar, as empresas têm até adotado algumas ferramentas. Olha que interessante, não sei se vocês já ouviram falar. Outro dia eu conversei com uma empresa que eles trabalham com pesquisa de clima, né, para medir mesmo o bem-estar das pessoas. E aí eles até colocaram assim, uma ideia de um totem no meio da empresa, assim, e aí a pessoa ela chega,
ela passa por esse totem e ela responde uma pergunta bem rápida. Por exemplo, como você está se sentindo hoje? Aí ela clica e sai. Aí vem o outro. Às vezes a pessoa acabou de sair de uma reunião. Qual é o seu sentimento após concluir essa tarefa? Aí você avalia. A empresa consegue medir diariamente o estado dessa pessoa, né? Se ela está se sentindo bem, se a empresa está feliz, olha, hoje deu abaixo da média, essa empresa passou por um dia difícil hoje. Nossa, olha, os colaboradores estão felizes. Ao invés da gente ter uma avaliação, né, anual, que é a pesquisa de clima, a gente consegue sentir o clima no dia. Por que isso existe? Porque as empresas estão entendendo que trabalho deve ser feliz e que felicidade está atrelada a resultado. Felicidade de funcionário é estratégico. E isso que você falou do totem que eles colocaram lá na minha organização onde que eu trabalho, tem uma plaquinha normal na mesa de cada colaborador que mede o seu grau emocional no dia. Top. Então, tem como nós vemos, por exemplo, se a pessoa está triste, ela roda a plaquinha e coloca o emojizinho de triste. Então, você sabe que aquela pessoa não está num bom dia para você conversar. E sabe qual que é a estratégia disso aí? É a pessoa conseguir externar o que ela está sentindo. Isso, gente, já é um alívio. Os seres humanos têm necessidade de expor. Quando você roda aquela roleta, quando você está num dia mal, que você roda aquela roleta e coloca que naquele dia você está triste, parece até que você falou, não parece que você desabafou. Uma forma de desabafo. Você externou. Isso é uma estratégia muito legal. E gera também na pessoa uma sensibilidade na hora dela te abordar. Sim. Como que ela vai te abordar? Perfeito. Porque às vezes não vem escrito na testa como que você está se sentindo. E fato, às vezes, é algum problema pessoal, foi um falecimento de algum ente querido, alguma coisa que você está vivendo, e as pessoas chegam com muita energia, entusiasmo, e na verdade você não retribui naquela mesma medida, porque na verdade você está vivendo um dia triste, que é natural de todos os seres humanos, né? Eu queria aproveitar a pergunta do Zé, mas assim, nem sempre, Rafaela e Dani, nós temos na cultura das nossas empresas, pelo porte, né, que muitas das empresas que existem, né, por exemplo, existem empresas de poucos funcionários, que não têm diretamente dentro dessa estrutura organizacional um psicólogo ali organizacional para poder ajudar, trabalhar. Como que pequenas empresas, pequenos negócios, com 3, 5, 6 funcionários, às vezes ligado à área de comércio ou à área de serviços de um modo geral, como que esse proprietário, dono, supervisor, gestor desse negócio pode colaborar para a saúde mental de um modo geral dos funcionários e colaboradores? Como que isso pode acontecer em pequenos negócios? Algo muito simples que é possível a gente fazer é o descanso ativo. Se a gente souber o que é descansar, coisa de 10, 15 minutos você consegue renovar as suas energias. Então, talvez essa pessoa, se soubesse colocar um cantinho ali para a pessoa, para poder sentar, um cafezinho, uma água, um ambiente que não seja tão estressor, ela já consegue fazer um bem-estar para o colaborador. Porque ele está ali trabalhando, tendo as funções, talvez um pequeno espaço desse descanso ativo, com menos estímulo, já é um passo aí que pode ser feito e que não é muito custoso, né? Ter esse espaço aí de relaxamento, um ambiente com menos estímulo. E se relacionar. A humanização. E a humanização também. Perfeito. Gente, é muito mais fácil para uma pessoa que tem uma empresa de porte pequeno se relacionar com seus funcionários do que o dono de uma empresa muito grande. E aí é por isso, às vezes a pessoa pode pensar assim, mas é uma empresa grande, tem um psicólogo. O dono contrata um psicólogo porque ele não está em condição de ouvir todos os seus funcionários. Por isso que ele contrata um psicólogo. Você que tem uma empresa menor que pode fazer isso, faça. Porque isso é estratégico. Você vai colher retorno se você conversar com o seu funcionário, entender o que é importante para ele. E até mesmo para criar estratégias de bem-estar, né, e saúde mental para os seus funcionários, tem que conversar com eles, porque o que é bom para um pode não ser bom para o outro, né? Então, o que é estressante para um pode não ser para o outro. Eu vou dar um exemplo. É por isso que tem que conversar, né? Por isso que as relações são importantes. Quando a gente fala de estresse, não vou nem falar agora do burnout em si, porque a gente sabe que é algo mais crônico, mas o estresse em si, se a gente tem o nosso jeito, né? Às vezes, o modo que o outro tem de me cobrar uma demanda me estressa. E aí, se eu não me relaciono com o meu gestor, ele sempre vai me estressar. Porque eu não falo para ele que a forma que ele me aborda me estressa. Então, se você tem um negócio pequeno, você
você tem essa oportunidade de sentar com ele e falar assim, olha, aquela forma que você me cobrou, aquela demanda, nossa, eu me sinto tão desconfortável quando você fala dessa forma, será que a gente pode pensar de outro jeito? Isso é relacionamento, aí você já tirou ali, ó, você eliminou um gatilho de estresse. Olha só que maravilha. E falando sobre esses benefícios, quais são as vantagens das empresas que investem na cultura organizacional, que investem, né, nessa escutativa, nessa humanização, nos atendimentos, né, que são feitos também periódicos dentro da empresa? Quais são os benefícios de se investir na cultura organizacional para a promoção da saúde, poderia-se dizer, ou a prevenção, né, de uma síndrome como burnout? Quais são as vantagens? Primeira coisa, a empresa ela quer produção, né? E nós estamos falando a língua dela. Então, quanto mais a pessoa está com bem-estar, quanto mais os pilares dela estão bem alinhados, mais produtividade, mais motivação, ela está ali realmente com a ideia de reconhecimento. Então, estamos falando da mesma coisa, só que às vezes a ideia de trabalho é como algo nocivo, alguma coisa ruim. Muito pelo contrário. A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de estar num ambiente social, colocando as nossas potencialidades. Se tivesse reconhecimento, essa sensação de bem-estar aumenta, produtividade aumenta e todos estão ali na mesma sintonia, mesmo propósito. Perfeito, Dani. E eu vou até, gente, falar uma coisa, assim, abre um parêntese aqui sobre essa questão de cultura organizacional. É claro que tem pessoas que estão num nível de carreira que pode se dar o luxo, e isso é lindo, de seguir, de aceitar um trabalho, de trabalhar num trabalho por também propósito, né? Isso me move, é o que eu quero, eu estudei e tudo mais, então isso é lindo. Mas tem pessoas que trabalham também por uma questão de necessidade, né? Isso é normal, eu trabalho para o meu sustento, para o meu dia, né? E tudo mais. Mas se vocês podem, vou falar para o pessoal que está assistindo a gente, para nós, para todos, para o mundo aí, hein? Se vocês podem, pessoal, escolham a empresa que vocês vão trabalhar pela cultura organizacional e pelos seus valores. Porque é tentar se encaixar aonde não cabe a gente. E lá na frente isso vai cobrar a gente. E volta a falar, né, sem romantizar. É claro, pessoal, que se você hoje está numa empresa que os valores não são legais, que você tem evidências de falta de respeito, você tem evidências de um ambiente tóxico, mas você precisa trabalhar, não é para você largar o seu emprego, não, né? Não vamos largar o emprego. Mas o que eu quero te trazer é um senso crítico de que olhe para o mercado, olhe as possibilidades, corra atrás de outras coisas, porque o trabalho tem que fazer sentido e os valores da empresa que você trabalha tem que estar compatível com o seu. Sim. Sabe? Tem que fazer sentido. E quando você pergunta, professor Elias, os benefícios, né, da empresa, né, quando ela investe em saúde mental e tudo mais, vou falar de duas coisas assim que são pontuais. Que quando existe saúde mental, quando a empresa investe em saúde mental, isso vem inovação e criatividade. É impossível você pensar em pessoas criativas e pessoas inovadoras com a saúde mental abalada, com a saúde mental comprometida. Porque até o nosso processo de aprendizado, né, vocês que são professores, vocês sabem, ele só acontece quando a gente está psicologicamente seguro. Sim, né? A motivação ela só acontece realmente com essa sensação, agora você está falando da segurança, do bem-estar. E para essa motivação, ela ficar mais ativa, a gente precisa de ter ambientes para nos motivar, porque não é só falar assim, fica motivado, vai lá que vai dar tudo certo. É o campo, esse contexto, essa cultura organizacional, isso aí são pilares, são formatos que tem que ser cuidado desde a entrevista, no dia a dia com os colaboradores e, claro, também está alinhado aos valores daquela pessoa também com a empresa. É isso aí. Você pensa, uma empresa que você tem segurança psicológica, o que é isso? Você é respeitado, você pode errar, né? Você pode dar sua opinião. Automaticamente, você vai gerar um ambiente de criatividade, um ambiente onde as pessoas vão dar as ideias. Colaborativo, vai vir um mundo de ideias, aí a empresa cresce, porque tudo que norteia uma empresa de sucesso está em cima disso. Ou é a criatividade de resolver um problema desde lançar um projeto, que é a inovação. Então, assim, tudo está permeando a isso. Então, a pessoa, se ela estiver segura, se ela estiver com a saúde mental, né, se não tiver nenhum comprometimento nisso, a empresa vai voar, né? A empresa vai voar. Bem, agora abordando um pouquinho das estratégias que eu iria comentar aqui agora. Quais são as estratégias que a organização pode adotar para reduzir o estresse e também o burnout? Vocês podem dar exemplos de estratégias para a gente?
Para eles terem uma ideia? Ou um caso, né, que vocês lembram de ter vivido, como que a empresa foi lá e agiu, fez essa intervenção? Olha, eu até falei um pouco mais cedo aí sobre a questão da informação. Trazer informação é uma estratégia. Buscar benefícios, né, para os funcionários. Por exemplo, está muito em alta cartão de bem-estar, né, tipo aquele cartão de vale alimentação, mas é um cartão de bem-estar que você proporciona para o colaborador ir, né, uma aula de dança, um yoga, uma terapia. Então, assim, você motiva a pessoa a cuidar de si. Projetos, né, projetos de saúde mental, projetos de saúde física. Então, assim, uma ginástica laboral, sabe? Você fomentar um espaço mesmo onde as pessoas consigam, né, olhar para si. A última pergunta do nosso podcast. Neste mês de setembro que nós estamos, né? Você que está assistindo o nosso podcast agora no mês de setembro, mas também que vale para todas as épocas, todos os períodos do ano. Por que setembro é um mês em que a maioria, né, trabalha isso dentro das empresas? Ou por que o mês de setembro foi um mês escolhido para tratar da saúde mental? Por que essa importância de ter uma data, né, uma época do ano, o que seja? Por que setembro? Por que isso é importante para as organizações? Essa questão do Setembro Amarelo, a gente estava até conversando isso aqui mais cedo. Por que o Setembro Amarelo é no setembro, né? Porque isso surgiu nos Estados Unidos, né? Essa campanha Setembro Amarelo, até com esse lacinho, vem dos Estados Unidos, que no ano de 94, um rapaz cometeu suicídio lá e tudo. Isso trouxe toda uma movimentação, né, na época. Por isso que é em setembro. E a importância da gente falar sobre, assim, eu até gosto muito de quando as pessoas falam, não é só setembro, tem que falar o ano todo. Fato, pessoal, tem que falar o ano todo, mas são muitas coisas para falar o ano todo. Então, se a gente não pega, né? Se a gente é uma forma de, vamos colocar assim, de trazer um foco mesmo, de nos dar um caminho para que a gente não se perca, porque é tanta coisa que a gente tem que falar o ano todo. Então, eu penso dessa forma, assim, é um mês, é uma data para nos fazer refletir, mas que tem que trazer comportamentos, né? Todo ano, né? É importante a gente falar todo ano. E eu gosto muito também de pensar o Setembro Amarelo como valorização da vida, né? E não como prevenção ao suicídio. Porque quando a gente fala de promoção de saúde, a gente não precisa falar de suicídio, né? Sim. Essa valorização, ela está no dia a dia. Está no seu trabalho, está no ambiente familiar, está com você. Até alguma das perguntas aí a gente estava falando, né? Que a síndrome, ela diminui o seu estado de alerta, ou melhor, aumenta o seu estado de alerta e diminui o seu estado de ânimo. E o que a gente pode fazer para aumentar? Cuidar da saúde, ter um período para a gente poder falar disso. A gente está falando de cuidado com atividade física, quem são as pessoas que estão próximas a nós, buscar reconhecimento em outras áreas, porque a gente trabalha, sim, mas nós temos outras áreas importantes também na nossa vida. Então, chamar um amigo, pessoas que querem realmente nos escutar para poder falar de outros assuntos, micros desafios, por exemplo, uma corrida, você vai buscando outras formas de reconhecimento, de valorização e vai aumentando a sua motivação. Então, em setembro, a gente fala muito da valorização da vida. E quando a gente tem que falar da vida, é num todo. É o meu cuidado com a minha alimentação, o meu cuidado com quem está próximo a mim, no meu trabalho, o momento de descanso, o momento do meu sono. Então, que bom que a gente tirou o mês para poder falar disso, mas isso a gente tem que falar todos os dias. Seja comentado, né? Sempre. Sempre. Cuidados, né? Isso aí. Aqui na Faminas, a gente já... É a segunda vez que a gente vai fazer uma ação de Setembro Amarelo, que a gente sempre faz o questionamento seguinte para os colaboradores. O que te faz viver? A campanha é essa, a gente entra com esse foco. O que te faz viver? Porque o mundo é tão doido, né? Tanta coisa, tanta demanda, é tão corrido, que às vezes a gente até perde, assim, tipo, perde por que propósito, perde o né? propósito? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço desse jeito? Aonde eu quero chegar? Por que eu faço? Por que eu acordo de manhã? Por que você não desiste? Por que quando você sai de uma reunião estressante, você não para? Por que quando você passa por um momento muito difícil na sua carreira, você não entrega o crachá? É por isso. Isso te faz viver, sim, sabe? Nós somos seres de propósito, sim. Por isso que é tão preocupante. E um dos sinais é quando você pode perceber essa perda desse interesse. Mas não é só hoje eu não quero ir. É uma perda gradativa que ela começa a espalhar aí no campo profissional e em outras áreas da vida da pessoa. Então, o marco aí maior é essa perda de interesse, esse esgotamento mental
e o contrário disso, a gente buscar estratégias para a gente aumentar essa energia com autocuidado, para a gente se compreender, como a Rafa estava falando, né? Buscar autoconhecimento. A psicoterapia não está voltada apenas para tratamento, mas sim para valorização, para o bem-estar do indivíduo. Então, a gente está falando de cuidado. E eu penso que a coisa mais valiosa que a gente pode dar para o outro é o nosso tempo. Às vezes é por isso que existem essas campanhas de tipo Setembro Amarelo, porque, pessoal, que se não tiver um mês, Setembro Amarelo, para essa campanha lembrar a gente de que a gente tem que escutar as pessoas, que as pessoas dão sinais, a gente passa batido. É uma forma de alerta também, né? Não somente o Setembro Amarelo, mas também todas as outras campanhas que são trabalhadas ao longo do ano, o Outubro Rosa, que é muito divulgado também, como é importante trazer essas temáticas para se debater, para se refletir dentro da sociedade e da gente também poder gerar, a partir dessas campanhas, informação, compartilhamento dessas informações com as pessoas com quem a gente convive e com quem a gente ama. Não é, não? É isso aí. Bem, enfim, terminamos mais um episódio. Não acredito. Não acredito. O café até esfriou, né, Rafael? Eu nasci para isso. Então, gente, eu quero primeiramente agradecer aos nossos convidados por estarem presentes aqui hoje. Muito obrigado por estarem aqui. Creio que esse bate-papo foi muito bom, foi muito produtivo no dia de hoje. E também o meu professor Elias, muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu que agradeço vocês todos aqui, né, sonhando junto com a gente dentro desse podcast. Quero deixar a palavra para vocês, caso vocês queiram deixar alguma dica, alguma recomendação, alguma palavra final. E desde já, você que está acompanhando a gente no podcast, indica lá o link para os seus colegas do Spotify. Você que segue a gente no nosso Instagram, né, @cursos de gestão de famílias aqui. Você consegue encontrar várias coisas legais através do nosso Instagram, através dos alunos que estão matriculados aqui no curso de administração, ciências contábeis. De vários outros cursos também você consegue ter acesso a gente. Então, segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, no YouTube. E com vocês as palavras finais para o encerramento desse episódio maravilhoso, que foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela oportunidade, não só de eu estar aqui, mas poder trazer essa pauta que é interessante. A pessoa que me convidou, a Simone, muito obrigada por confiar, eu estar trazendo aqui, vocês que foram muito atenciosos, cuidadosos com as perguntas, participativos, a Rafa também, que deu esse contexto, esse contraste, que ela tem as informações na parte empresarial, na parte organizacional, eu já fico mais na parte clínica, então eu estou muito atrelada com cada indivíduo. Então, eles já vão com os sintomas. E a vantagem da gente estar do lado da Rafa é que ela pode estar promovendo essa saúde, cuidando para eles talvez nem chegarem no ambiente aí já com a síndrome, mas sim para o cuidado. E falando de cuidado, tratamento, psicoterapia, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de tirar um tempo para cuidar de si, para poder levar essas demandas lá para as sessões, mas o mais importante é o seu dia a dia, o que você tem feito do seu dia a dia para você promover esse autocuidado. Muito obrigada. Pessoal, então, só para finalizar, assim, eu queria só deixar uma palavra, assim, para você, né, que está escutando a gente, que escutou a gente aí, que se viu, né, em alguns dos exemplos que nós citamos, se viu aí em alguns desses contextos e tal, e que fez sentido, né, se você acha que existem esses sinais na sua vida, fique atento a isso, aceite, né, esses sinais para que você consiga avançar e evoluir, converse com as pessoas, né, não guarde isso para você, converse com a sua rede de apoio, no caso, né, a sua família, converse com o seu gestor, converse talvez até com seus colegas de trabalho, mas se abra e, principalmente, busque ajuda. É o que a Dani colocou, não passe por isso sozinho, né? Você não precisa passar por isso sozinho e quanto antes você identificar e se empenhar em cuidar, mais rápido você vai passar sobre isso, né? Vai passar por isso. Então, assim, busque ajuda, né? Se apoie em outras pessoas, em pessoas profissionais. Eu e a Dani, a serviço da psicologia, estaremos à disposição. Então, quero agradecer, né, também o convite. Gostei muito, estou sempre à disposição, já estou pronta para o próximo. Isso. Um abraço, gente. Mais episódio do podcast. Valeu, pessoal. Café com Prova. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Tchau. Gente, eu adorei isso.
ótimo. A Rafa já pode ficar aqui, tá? É só vocês mudarem. Então, nós estamos começando um novo episódio agora. Agora, falando de um outro assunto. Favorável. Eu não tenho outro, mas esse aqui, muito confortável. Não, eu e a Dani, minha filha, a gente já tá aqui pra sempre, ó. Ótimas. Cada um com o seu estilo, né? Amei esse convidado. Não sabia. Eu também amei. E vocês?